Alô, boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma vez darmos sequência, à carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, como eu disse para os irmãos na sede no domingo passado. Nós falamos acerca da morte ou vida, paramos no versículo de número 26. Então agora nós vamos dar sequência, falando acerca do versículo 27 até o versículo de número 30, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, onde diz assim a palavra do Senhor: a unidade cristã na luta. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar, queridos. Senhor, lida foi a tua palavra, Deus. Agora ministre aos nossos corações, nessa noite, aquilo que precisamos ouvir para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, o tema dessa noite é perseverança na comunhão. Nós vimos no domingo passado, aí na sede, e também aqui na congregação nós já falamos acerca desse versículo vida ou morte. Nós vimos que o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo, para ele o viver era Cristo, porque ele vivia todas as coisas de Cristo, ele vivia para Cristo, ele entregava a sua vida totalmente ao trabalho de Cristo. E também a morte para ele seria lucro, porque também seria estar com Cristo. Então nós vimos isso. O apóstolo Paulo, depois de fazer essas afirmações, que para ele o viver era Cristo e que também o morrer seria lucro, e que ele lutava por essa fé a cada dia, esperando aquele dia pelo qual o Senhor iria o recolher, iria levá-lo de volta para casa. Agora nós vamos ver que o apóstolo Paulo aqui, ele tem um pouco de preocupação na perseverança da igreja. Quando eu falo de perseverança, queridos, o apóstolo Paulo estava dizendo ali um pouco antes acerca dos sofrimentos que ele estava passando na prisão, e que ele vai falar um pouco acerca disso. E muitas vezes o que nós vemos aqui, é que nós não estamos suscetíveis ao sofrimento. Eu me lembro lá em Carmo do Paranaíba, um jovem que tinha uma doença em estado já terminal, e ele nunca falou contra Deus, ele nunca blasfemou contra Deus, e aquela doença, aquela enfermidade dele, quanto mais ia chegando perto do fim, os médicos, eu conversei lá no hospital, a última noite que eu fiquei com ele, antes de sua morte, os médicos diziam que aquela doença causava dores insuportáveis, e que eles não entendiam o quanto era aquela tranquilidade dele acerca daquela dor. Mas ele sempre dizia que, exatamente lendo esse texto, que Paulo fala que o viver era Cristo e o morrer era lucro, ele sempre perseverava ali para mostrar a sua força, não somente pelo aquilo que ele falava, mas também pelo aquilo que ele vivia, que o viver para ele era Cristo. E por isso ele sempre glorificava a Deus, ele sempre louvava a Deus. Nós vimos também há pouco tempo, lá nos Estados Unidos, uma jovem policial que matou um rapaz negro, e no julgamento o irmão desse rapaz estava lá dizendo que ele era cristão, que o seu irmão era cristão, e que uma coisa que ele havia aprendido com o irmão mais velho acerca do cristianismo era o perdão, era o amor ao próximo. E ele foi lá simplesmente para dizer àquela mulher que ele a perdoava, porque na verdade não foi ela que tirou a vida de seu irmão, mas porém Deus o recolheu para casa, Deus o levou de volta para casa. E queridos, muitas vezes isso é fé. Em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à dor, nós ainda podemos glorificar o nome do nosso Deus.
Então, do capítulo 1, o versículo 27 até o capítulo 2, versículo de número 5, aqui Paulo vai fazer um chamado à comunhão. Então, a preocupação de Paulo agora é com a unidade da igreja, é com a comunhão da igreja, em meio às lutas e os sofrimentos que estavam por vir e que eles já estavam passando. Então, a igreja, esse testemunho que seria, né, essa comunhão, que seria um testemunho que seria essencial para o evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele vai começar, né, colocando como exemplo o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. Então, queridos, como que nós podemos perseverar? Como perseverar na comunhão, até mesmo em meio à dor, em meio a lutas, em meio a adversidades? Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo de número 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Como eu disse no domingo passado, né, o apóstolo Paulo estava para ser julgado, e ele não sabia qual seria o resultado do seu julgamento, se ele seria liberto, ou se ele seria condenado à morte. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo, olha, ou se eu for estar com vocês ou não, o fato é que nós temos que, acima de tudo, viver o evangelho de Cristo. É viver aquilo que Cristo nos ensinou. Então, como que nós podemos perseverar no evangelho? De que forma que nós podemos perseverar na comunhão? É vivendo como Cristo nos ensinou. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui nesse versículo 27. Como que nós podemos perseverar na comunhão? Nós podemos perseverar imitando a Cristo, fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou em seu evangelho. Então, queridos, é impossível nós vivermos como Cristo viveu. Cristo viveu sem pecado, ele passou pelo mundo sem pecado. Nós, porém, né, temos ainda sobre nós o jugo do pecado. Porém, para Paulo, isso era viver uma vida de uma forma apropriada do evangelho. Era o dever de todo o cristão regenerado. Então, o que nós temos que fazer é a cada dia, como eu também já falei no domingo, a cada dia nós temos que ser pessoas melhores, temos que ser cristãos melhores e temos que viver melhor para Cristo, fazer o nosso melhor para a obra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está incentivando a igreja em Filipos para que eles perseverem, para que eles continuem fazendo aquilo com que Cristo ensinou. Então, queridos, o verdadeiro cristão é conhecido quando ele está em perfeita comunhão com todos os irmãos. E é isso que o Senhor Jesus fala ali no Evangelho de João, que a igreja do Senhor, que o povo de Deus seria reconhecido quando nós nos amássemos uns aos outros, assim como ele amou a igreja. Então, o ensinamento para a igreja de Filipos era esse, que cada um tinha que viver amando um ao outro como Cristo amou a toda a igreja. Então, é ajudando o outro, é levantando o outro, é caminhando junto com o irmão. O que diz o texto? Vivei acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo, para indo ver-nos estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Um só espírito, uma só alma. Essa palavra no grego, ela é a mesma coisa, ela é o mesmo, aqui Paulo está enfatizando isso. Olha, nós temos que ser um só corpo, nós temos que ser um só espírito, nós temos que viver assim como Cristo ensinou aquela mulher, né, que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Nós temos que viver em um só espírito, que é o espírito que Cristo deixou para cada um de nós. E como que nós podemos aplicar esse versículo 27 para nossas vidas? Nós temos, e aí fica uma pergunta para nós acerca desse versículo 27. Queridos, pense aí em sua casa, aí onde você está ouvindo essa mensagem. Será que nós temos vivido segundo o evangelho que Cristo nos ensinou, que é viver a comunhão? Você ama a todos os irmãos
da igreja e daria a vida por todos eles? Ou você só faria isso por alguns e por outros não? Então, queridos, nós temos lutado incessantemente pela união da igreja. Será que nós temos lutado, nós como líderes, como conselho da igreja, como junta diaconal, será que nós temos lutado pela a unidade da igreja, pois somos uma só igreja? Nós temos feito pontes para estarmos em comunhão, ou será que nós temos criado muros? Será que nós temos, ao invés de ajudar, de caminhar junto, será que nós temos criado barreiras para que as pessoas, aquelas pessoas que estão magoadas umas com as outras, que elas possam estar ali vivendo essa comunhão em Cristo Jesus? Como que nós temos agido? Essa é a pergunta que fica para nós. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui aos filipenses: olha, nós temos que ser unidos, assim como Cristo, ele se doou pela igreja, ele se doou, para que nós tivéssemos vida, nós também temos que nos doar uns pelos outros. Agora, o versículo 28, o apóstolo Paulo vai dizer: e quem em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto é da parte de Deus. Então, queridos, a primeira pergunta é: como que nós devemos perseverar na comunhão? Nós devemos perseverar na comunhão fazendo aquilo que Cristo nos ensinou, termos comunhão uns com os outros. Agora, por que nós devemos perseverar na comunhão? O porquê que nós devemos fazer isso? Então, queridos, o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui nesse versículo 28 que o porquê é que a luta da igreja não é interna, e sim ela é externa, e é contra os inimigos do evangelho, pois eles serão destruídos. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles evidência de perdição, é para vós outros de salvação. Então, a nossa luta não é contra os irmãos da igreja, não é contra aqueles que estão na comunhão da igreja. A nossa luta é contra os inimigos, é contra aqueles que estão fora. Ou seja, a igreja, nós estamos em comunhão, e se nós temos a comunhão, e se nós somos salvos, então o porquê que nós devemos perseverar nessa comunhão, é porque nós estamos salvos, fomos chamados, somos eleitos do Senhor. E quem é eleito, ele vive em comunhão, porque ele sabe aonde ele está indo, ele sabe quem o chamou. Então Paulo, ele entendia que a nossa luta era contra os opositores do evangelho. Isto já era uma grande luta, as autoridades, os pagãos, e por isso que a igreja tinha que ser unida. Hoje, a nossa luta contra as autoridades, contra o paganismo, contra várias coisas aí que tem assolado o evangelho já é muito grande. Não mudou muita coisa. Então, por isso, queridos, que nós como igreja temos que ser a cada dia mais unidos, mais juntos uns com os outros, não havendo diferença entre nós, irmãos. E por que Paulo lembra do seu passado? Ele vai aqui, praticamente ele vai estar lembrando do seu passado de perseguidor, quando ele mesmo chega à conclusão de que contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não iam prevalecer. Paulo sabia muito bem disso, porque Paulo foi perseguidor da igreja, Paulo perseguia a igreja, até o dia que ele teve um encontro com Cristo, e ele entendeu que os perseguidores eles já estavam vencidos. Então, queridos, nós temos que viver a nossa vida, entregar a nossa vida, não somente para pregar o evangelho fora da igreja, mas também que nós possamos viver esse evangelho dentro da igreja, com comunhão, e por isso temos que nos unir. Então, o que resta para nós? O que nós podemos tirar aqui desse versículo? Queridos, se nós pararmos para pensar quantos maus testemunhos a primeira igreja de Senador Canedo, e quando eu digo primeira igreja de Senador Canedo, eu digo primeira igreja e congregação, nós somos uma só igreja. Quantos maus testemunhos nós já demos
por causa de falta de comunhão, por causa de falta de unidade. Quantos maus testemunhos para pessoas que estavam na igreja, que hoje não estão mais, e que muitas vezes saíram por causa dessa falta de comunhão, dessa falta de amor. Porque a pessoa, quando ela vem para a igreja, ela vem buscando algo diferente do que há no mundo. Então, queridos, quantos maus testemunhos nós já demos dentro da igreja, ou dentro da nossa própria casa. Então, queridos, a nossa luta é pelo Evangelho, e não por questões pessoais. Nós temos que lutar pelo Evangelho, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipos. Não, como se já não bastasse, naquela época já estava começando a haver, né, as divisões, né, dentro da própria igreja, e quando nós temos hoje as denominações, hoje nós temos denominações, várias denominações, Assembleia de Deus, nós temos batista, metodista, presbiteriana, como se já não bastasse todas essas divisões na igreja. Hoje nós ainda temos a nossa divisão interna, que vem de dentro da igreja. Então, queridos, nós não devemos agir dessa forma, devemos nos unir para que o Evangelho seja pregado. E por que devemos perseverar na comunhão? Olha o que diz o versículo de número 29. O apóstolo Paulo vai dizer: porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, queridos, por que nós devemos perseverar na comunhão? Porque nos foi concedido um grande privilégio. Paulo aqui nos fala sobre duas honras que nós temos. A primeira é de crer, a segunda é de sofrer por este Evangelho. Agora, por que sofrer é uma honra? Queridos, porque é algo que nos leva à vida eterna. Assim, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que assim como com Cristo nós padecemos em seus sofrimentos, também com ele seremos glorificados. Então, queridos, muitas vezes é uma honra sofrermos por amor de Cristo, ou por amor ao Evangelho. Muitas vezes o sofrimento é algo que nós podemos testemunhar ali a graça de Deus sobre as nossas vidas. Como eu disse para os irmãos no domingo passado, do pastor vizinho nosso aqui da Assembleia de Deus, onde ele e a sua esposa, dentro do culto, na hora do culto, um carro invadiu ali a igreja e matou o seu filho de 3 anos. E ele continuou adorando a Deus. Então, queridos, quantos de nós estamos propensos a sentir essa dor, a sentir esse sofrimento e continuar testemunhando ao nosso Deus? Então, para que sofrer? O sofrimento é para que nós venhamos a testemunhar acerca de Cristo. Os filipenses, eles creram depois de ouvir a pregação do Evangelho. Mas será que eles entenderam isso? Será que eles entenderam o que é sofrer? Para que sofrer? Será que os filipenses tinham em mente acerca desse tipo de sofrimento? Será que o sofrimento para eles era um privilégio? E que deviam agradecer por isso? Será que nós hoje estamos dispostos a agradecer por um sofrimento? Então, queridos, era assim que Paulo via o seu sofrimento. Olha o que o apóstolo Paulo, o porquê que o apóstolo Paulo vai dizer isso. Lá em Atos, no capítulo 9 de Atos, o versículo de número 16, o próprio Senhor Jesus diz para o apóstolo Paulo: olha, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo sabia que quando ele teve um encontro com Cristo, que ele iria sofrer. O próprio Cristo não enganou ele. E muitas vezes aqui nesse mundo nós também vamos passar por sofrimentos, por perdas, nós vamos passar por tribulações, por doenças, por enfermidades, mas tudo isso é para a glória do nosso Deus, é para que nós possamos testemunhar deste Evangelho. Então, não só Paulo, mas as histórias que eles relatam, que vários cristãos se alegravam por receberem açoites, por serem condenados a morrerem na arena, né? Ou seja, mortes pendurados em várias situações, alguns até crucificados. E aqui a história relata que muitos deles iam para esses locais, morriam, mas morriam com alegria,
morriam com satisfação, porque sabiam que estavam voltando para casa. Para eles, o sofrimento era uma honra, porque eles estavam ali, vivendo aquilo que Cristo também havia vivido, mas que da mesma forma que Cristo sofreu, foi glorificado e ressuscitou, que eles também fariam o mesmo. É isso o que se espera de um cristão, é vencer nas horas da luta, da tribulação, das dificuldades. Agora vamos ver aqui um pouquinho mais o porquê que nós devemos, viver em comunhão. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está encorajando os filipenses, usando o seu próprio testemunho, como diz lá na segunda carta aos Coríntios, que ele diz que 3 vezes ele foi açoitado com varas, uma vez ele foi apedrejado, foi tido como morto, naufrágios foram vários, e etc, etc. Mas para Paulo, a vida do cristão era uma luta constante contra os inimigos espirituais. É o que ele vai dizer lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes celestiais, é contra os principados. Então, Paulo diz que tanto na sua prisão em Filipos, como agora em Roma, era por amor a Cristo, e para que a igreja tivesse comunhão, para que a igreja pudesse ter comunhão uns com os outros. Então Paulo, ele não vai dar detalhes do que os filipenses estavam passando aqui, mas o importante era com que espírito eles estavam aceitando o sofrimento, e como isso estava prejudicando a comunhão da igreja. Porque muitas vezes, queridos, nós temos dificuldades no sofrimento. E o que esses versículos diz para nós? O que nós podemos aprender com isso? Quem aqui entende o que é um grande privilégio, ser um cristão? Todos nós entendemos que é um grande privilégio ser um cristão. O sofrimento hoje é outro. É a nossa luta contra nós mesmos, contra o nosso ego. Hoje nós não sofremos mais açoites, perseguições, mortes, apesar que em alguns locais do mundo ainda assim. Mas hoje a nossa luta é contra o ego humano, que às vezes machuca muito mais. O nosso eu, a nossa falta de intolerância, a nossa falta de perdão. Então, queridos, quando somos feridos, o que nós fazemos? Nós simplesmente atacamos, nós simplesmente revidamos. Ou será que nós aceitamos? Será que nós aceitamos as injúrias? Será que nós nos humilhamos? Ou você acha que talvez não merece passar por isso? Talvez você deve estar dizendo: olha, mas eu não merecia um câncer, eu não merecia passar por isso, eu sempre fui um bom filho, uma boa filha, eu não entendo por que os meus filhos são tão rebeldes, eu não mereço isso. Queridos, o que Deus preparou para nós é muito maior do que as conquistas aqui nessa terra. Hoje nós não precisamos mais morrer entregando as nossas vidas, nós precisamos simplesmente matar o nosso eu, o nosso ego, e entregarmos tudo ao Senhor para a glória do nome dele. Queridos, que o Senhor, que possamos viver todos esses privilégios que o Senhor nos dá. Vivermos o privilégio de podermos crer, de podermos estar na presença dele, mas também o privilégio de podermos sofrer por ele. As lutas geram testemunho do Evangelho. Então, queridos, se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, agradeça a Deus, ore a Deus, porque essa sua luta, essa sua dificuldade é para a glória única e exclusivamente do nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo possa nos reforçar acerca dessa palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor Deus, que o Senhor possa, Deus, estar, Deus, em nossas vidas, Deus, nos capacitando, não somente, ó Deus, para recebermos as bênçãos do Senhor, mas também, ó Deus, para que muitas vezes aquilo que, ó Deus, nos fere, aquilo que, ó Deus, nos magoa, aquilo, ó Deus, que, ó Deus, nos faz sofrer, que o Senhor também nos faça entender que tudo isso
é para que o teu nome seja glorificado. Que nós, ó Deus, possamos, em meio a essas lutas que estamos vivendo nesses dias, que nós possamos testemunhar o Senhor como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Assim eu oro, Deus, entregando toda a tua igreja nas tuas mãos, certo, Deus, na tua vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.